Seja muito bem-vindo. Vamos meditar na palavra de Deus. E hoje o nosso tema é: a prosperidade é um presente de Deus. A leitura está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. É muito importante a gente entender que o nosso Deus é um pai que cuida dos seus filhos em todos os sentidos. É importante a gente lembrar que o nosso Deus é um Deus recompensador também em tudo para com os seus filhos. Há de a gente identificar a diferença que há entre aquilo que é realmente a prosperidade de Deus, a bênção, a providência de Deus, e aquilo que tem sido difundido, que é chamado de teologia da prosperidade. São duas coisas que são completamente opostas. A prosperidade de Deus com teologia da prosperidade. Falando de prosperidade de Deus, nós entendemos que há uma promessa de Deus que também está condicionada à obediência à palavra de Deus, e que isso fará com que Deus recompensará os seus filhos de maneira a suprir as suas necessidades, e que os seus filhos sejam abençoados naquilo que eles fizerem. Deus os abençoará o trabalho de suas mãos. Isto é prosperidade de Deus, é bênção de Deus, é providência de Deus, suprimento das necessidades essenciais, e também, eu diria, aquele apoio de Deus, aquela presença de Deus naquilo que os seus filhos empreendem. Deus também abençoa, Deus também é com eles. Não tem nada a ver com aquilo que é falado na teologia da prosperidade, que há uma distribuição de riquezas para todos. Isso não é bíblico. A teologia da prosperidade vai chegar a dizer que se alguém não é rico é porque está em pecado. Misericórdia, isso chega a ser uma blasfêmia a gente falar um tipo de coisa assim. E também não podemos dizer de maneira alguma que a bênção de Deus é condicionada à riqueza, porque prosperidade não é riqueza. Eu já falei, prosperidade é o suprimento de Deus, prosperidade é o suprimento de Deus aos seus filhos, e também o ato de Deus ser com os seus filhos naquilo que eles empreendem. Deus abençoa, Deus ajuda. E nesse sentido entendemos que existe sim a prosperidade de Deus. Não é um fato de que todos aqueles que crerem em Deus se tornarão automaticamente ricos. Não, isso não é bíblico, é diabólico, isso não faz parte do ensinamento do Senhor Jesus. Aqui em Provérbios nós temos uma instrução muito clara de como é que Deus abençoa, de como é que Deus prospera a vida dos seus filhos. Eu gostaria de fazer menção com os irmãos daquilo que diz desde o versículo 1 até o versículo 10, onde a gente fez a leitura inicial. Preste atenção. No versículo 1 e 2, nós encontramos, primeiro, o mandamento de que se deve lembrar da lei de Deus. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Está aqui uma ordem de Deus: guardar sua palavra, lembrar da sua lei. Existe uma recompensa, versículo 2: pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, a primeira coisa que aparece nestas promessas de Provérbios capítulo 13 é a ordem de guardar a palavra de Deus, porque isto tem que vir em primeiro lugar. E ele continua falando de condições e de bênçãos. Versículo 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata o teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Benignidade é aquilo que nós fazemos às pessoas. É uma bondade praticada, é uma atitude, eu diria, favorável para ajudar alguém, que está também juntamente com a fidelidade, como nós agimos em nossos tratos. Isto acontece com o nosso semelhante. Então, ao eu agir também com o meu semelhante corretamente,
eu também alcanço graça. Primeiramente aos olhos de Deus, é isso que ele está dizendo no versículo 4. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Então, vai observando os degraus que a gente vai subindo, vai escalando, para chegar até no degrau da prosperidade. Primeiro nós falamos da lei de Deus, da obediência à palavra de Deus, do guardar a palavra de Deus. Há um mandamento de agir corretamente com o semelhante, benignidade e fidelidade. Isso vai nos fazer ser agradáveis aos olhos de Deus, isto é, achar graça aos olhos de Deus. Versículos 5 e 6, temos mais um degrau, mais uma orientação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Já no versículo 6, qual é o próximo degrau? O degrau de confiar somente no Senhor. O degrau de não confiar em si mesmo. O degrau de não entrar no solo arriscado da autoconfiança, mas da confiança no alto. Então melhor, conforme o conselho que vemos aqui em Provérbios, é confiar no Senhor de todo o coração. Versículo 7, temos mais um degrau, temos mais um ensino. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso vai ter um resultado. Versículo 8, e isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Quando ele diz não ser sábio aos seus próprios olhos, mas temer ao Senhor e apartar-se do mal, ele está se referindo àquele conceito que vemos no primeiro capítulo de Provérbios, que é o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Toda a sabedoria começa temendo ao Senhor, guardando a sua palavra, como já falamos. Então, aquele que teme a Deus, ele se aparta também do mal, ele passa a ser sábio, que isto será remédio, vai ser saúde e também vigor para os nossos ossos. Passando pelo degrau de guardar a palavra de Deus, não esquecer da lei, passando pelo degrau de tratar corretamente o próximo, passando pelo terceiro degrau, que está no versículo 5 e 6, que é confiar no Senhor de todo o coração, passando pelo quarto degrau, que é ter a sabedoria que vem do temor do Senhor. Aí sim ele vai chegar no versículo 9 para falar da prosperidade material. Não podemos andar em extremos. Eu falei para vocês que há uma teologia perigosa, que é a teologia da prosperidade. Isso é antibíblico. Mas também a gente não pode passar para o outro extremo e dizer que Deus não abençoa, e dizer que Deus não prospera. Aí a gente erra na outra extremidade. Então preste atenção os degraus que existem. Começa pela palavra, pelo bom trato, pela confiança no Senhor, e a Bíblia condena confiar nas riquezas. Então a gente confia no Senhor, a gente não é sábio pelo nosso próprio entendimento, mas pelo temor que temos da palavra de Deus. Aí sim, chega o versículo 9, honra ao Senhor com a tua fazenda. Aqui está falando de bens. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Está falando de tirar a primeira parte para Deus, pois isto é primícia. Primícia se refere à prática de dar para Deus o uso da primeira e a melhor porção da colheita. Era isso que era feito pelo povo de Israel. Então ele está falando, honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e a bênção de Deus está no versículo 10. Esse encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Há uma promessa verdadeira na palavra de Deus, sem ir para um extremo ou para o outro, mas no equilíbrio da interpretação correta da palavra de Deus. Aqueles que conheceram o Senhor, conheceram a palavra, procederam em confiança à palavra, em conformidade com a palavra, eles sabem o que é honrar ao Senhor, então eles honram com aquilo que eles têm. Muitas pessoas dão a Deus as sobras. Se podemos dar, que façamos isso, e que façamos sempre da melhor maneira, a qual nos é possibilitado. Muitos, claro, são sinceros, contribuem com gratidão, contribuem com agrado. É melhor dar a Deus sempre a primeira parte daquilo que nós temos, daquilo que Ele mesmo nos dá. Não podemos esquecer que honrar a Deus é a gente reconhecer que tudo vem dEle. Quando a gente dá a primeira parte para Deus, isto demonstra que Deus, não as posses, não o dinheiro, tem o primeiro lugar na nossa vida. Deus está em primeiro lugar, não aquilo que nós temos, não aquilo que possuímos.
E preste atenção, quando eu falo em colocar Deus em primeiro lugar, antes das posses, talvez alguém vai pensar, esse é um problema só de quem é muito rico, de quem tem muito dinheiro. Engano seu. Isso é uma questão de coração da pessoa. É o coração da pessoa que estabelece prioridade naquilo que é material e se torna ganancioso por aquilo que é desta terra. Eu já conheci pessoas que mesmo tendo pouco na vida, era ganancioso, era soberbo. Tudo depende do que vem em primeiro lugar em nossa vida. Nossos recursos pertencem a Ele, é tudo de Deus, é Ele que nos dá. Somos apenas administradores, mordomos dos recursos de Deus. Dar a primeira parte a Deus nos ajuda a vencer a ambição. Dar a primeira parte a Deus nos ajuda a administrar devidamente os recursos de Deus, porque entendemos que quando damos a primeira parte a Ele, também todas as demais partes são abençoadas. Em terceiro lugar, dar a primeira parte a Deus nos ajuda a abrir mais e mais portas para receber bênçãos especiais de Deus na nossa vida. A promessa é maravilhosa, a promessa é bíblica. Estarão cheios com abundância os teus celeiros. A generosidade a Deus, a obra de Deus, é uma fonte de bênção, é uma fonte verdadeira de prosperidade. Jesus diz aos seus discípulos: dá a Deus o que é de Deus, então tem alguma coisa que é de Deus. Marcos 12, 17, lembrando que neste contexto, Jesus não está falando de questão espiritual, ele está falando de um momento em que está sendo cobrado o tributo, e ele diz, não, dá ao César o que é do César, e o que é de Deus vai ser de Deus. Se a gente honra a Deus, e quando eu falo de ser generoso a Deus, nós temos a obra de Deus aqui na terra, que é sustentada pela ajuda dos fiéis. Quando damos a Deus o que é de Deus, nós temos também a fonte das bênçãos de Deus. Uma vez que, conforme Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8, é o Senhor quem mandará que a bênção esteja conosco. Que Deus abençoe sua vida, que possamos entender que o nosso Deus, Ele sim, é a fonte das bênçãos. A prosperidade é um presente de Deus. Precisamos refletir sobre esses degraus que começa sempre pela palavra de Deus, passa pela confiança no Senhor, a sabedoria pelo temor de Deus, até que a gente tenha a capacidade de verdadeiramente honrar a Deus com o que nós temos. E então teremos os nossos celeiros cheios, sem nada faltar. Que Deus seja contigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esta foi mais uma meditação dentro do programa A Voz da Libertação.